Deixou aqui muito claro os passos feitos pela equipe do governo, olhando para 2026, olhando para 2030, mas é uma conta que parece que não deu tão certo, pelo menos como o governo esperava, porque a reação nas redes sociais, parte da sociedade, mercado financeiro, não foi uma reação boa, foi uma reação negativa, inclusive tão negativa a ponto de deixar num segundo plano aquela que seria a grande notícia da semana, que é o indiciamento de um ex-presidente da República. Tudo parece que não, mas tudo entra no mesmo pacote. Acaba entrando como, inclusive, uma espécie de cortina de fumaça, essa história e a reação da oposição ao pacote que foi anunciado, que se ofuscou pela história do imposto de renda. Então, é uma série de ofuscamentos. Então, houve o indiciamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com outras pessoas. Houve o anúncio por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tanto do imposto de renda quanto do corte de gastos. Havia uma expectativa muito grande com relação ao corte de gastos, uma expectativa que vinha sendo nutrida ao longo das últimas semanas, uma cobrança, uma pressão por parte de vários setores, inclusive e principalmente o mercado financeiro aguardando essa sinalização para entender qual que era o compromisso do governo com relação às medidas fiscais de ajuste das contas públicas. Quando vem esse anúncio, ele vem acompanhado também dessa proposta de mudança do imposto de renda, que só vai começar em 2026, mas já antecipa essa discussão e foi apontado um caráter eleitoreiro. E aí, essa reação que a Carol menciona também foi trazida aqui por pessoas que a gente entrevistou. Rogério Marinho, por exemplo, líder da oposição lá no Senado Federal. Então, tudo isso mostra a reação do Congresso Nacional, que não vem de graça. O Congresso Nacional tem também um desejo, que é a liberação das emendas. As emendas foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma visão de alguns parlamentares que foi um jogo casado entre o judiciário e o executivo. Então, houve muita negociação, depois de muito tempo se chegou a um acordo para o final costurado de um texto com relação às emendas, isso vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas por enquanto elas seguem suspensas, desde a metade do ano. Há uma demanda grande dos parlamentares com isso. Com essa demanda, a faca está na mão da oposição, dos deputados e dos senadores. Então, há uma pressão para pautar esses temas econômicos de interesse do governo no Congresso Nacional. De que maneira esse texto vai a depender da proposta que sair das emendas de comissão, das emendas de bancada, enfim. Todas essas emendas entram nessa conta política. E no final das contas, a oposição com isso consegue também tirar um pouco da repercussão do noticiário o indiciamento do ex-presidente da República. Então, tudo isso vem no mesmo molho, vem no mesmo combo. Então, uma reação da oposição ao pacote apresentado, uma reação que não ficou, obviamente, restrito à oposição, a diversos setores, ao mercado financeiro. Houve muita crítica com relação à forma como ele foi apresentado, que foi insuficiente esse pacote anunciado, mas, ao mesmo tempo, também houve o que foi visto como uma cortina de fumaça, aí, especificamente com relação a essa reação da oposição, com o indiciamento do ex-presidente da República, que, obviamente, fica no radar, porque aconteceu recentemente, aconteceu na última quinta-feira, mas acaba ficando fora do radar nessa semana com a mesma intensidade por conta do anúncio do governo.